Sabe aquelas histórias que os mais velhos contam e a gente ignora? Eu era assim, até que uma noite na estrada me forçou a acreditar no inexplicável. Há 45 anos carrego comigo essa experiência e hoje decidi finalmente compartilhá-la. Meu nome é Paulo. Sou natural de Oaxaca, no México, e desde que me conheço por gente, minha paixão sempre foi dirigir. Sentir o asfalto debaixo dos pneus, o vento batendo na cabine e aquela liberdade que só quem percorre as estradas sem fim do sul do país conhece. Só que tem uma coisa que ninguém te fala quando você decide dedicar a vida a ser caminhoneiro. Uma coisa que os motoristas mais velhos sussurram à noite, quando a fogueira vai baixando e as sombras parecem criar vida. Algo que eu aprendi do pior jeito possível. Isso foi em 2007. Era uma daquelas noites bem escuras, sem lua, em que parecia que até as estrelas tinham se escondido. Eu estava num dos meus trajetos de rotina, indo de Oaxaca para Huatulco. O caminho já era conhecido, eu conhecia cada curva do percurso. Só que naquela noite tinha alguma coisa estranha no ar. Algo que eu não sabia dizer o que era, mas que me deixava agoniado. O rádio estava desligado. O ronco do motor era minha única companhia enquanto eu engolia quilômetros de estrada solitária. Meus colegas sempre falavam que, em viagem longa, era bom manter o banco do carona ocupado, com um boné, uma mala, qualquer coisa. Diziam que isso evitava que algum espírito pegasse carona no caminho. Era superstição, claro, mas no nosso trabalho, nessas viagens sem fim e solitárias, as superstições acabam virando uma espécie de amuleto. Para ser sincero, eu nunca dei bola para essas histórias. Achava que era conto da carochinha, coisa que inventavam para assustar os novatos. O que eu não sabia é que aquela seria a última noite que eu duvidaria desses avisos. Lá pelo quilômetro 31, a estrada começou a ficar mais estreita e cheia de curvas, cortando as montanhas. E de repente, eu a vi na beira da pista. Uma mulher toda vestida de preto. Ela estava ali, parada, completamente imóvel, olhando fixo na direção do meu caminhão. Na hora, pensei que o carro dela podia ter quebrado e que ela estava esperando ajuda. Mesmo sendo muito estranho ver alguém no meio do nada àquela hora, não dei muita importância. Fui diminuindo a velocidade, pensando em parar para ajudar, mas alguma coisa na postura dela me fez recuar. Ela não se mexia, não fazia um gesto sequer para pedir parada. Só estava ali, quieta, de cabeça baixa, com o cabelo escuro cobrindo o rosto. Um arrepio subiu pela minha espinha, mas ignorei. Segui em frente, acelerando um pouco para deixar ela para trás o mais rápido que desse. Não passou nem um minuto e eu senti um peso no banco do carona. Exatamente como se alguém tivesse sentado do meu lado. Meu coração disparou. Virei a cabeça bem devagar, olhando de canto de olho, e ela estava lá, sentada. A mesma mulher da estrada. Meu sangue simplesmente gelou. Eu não falei nada, nem conseguia. O medo me travou por completo, mas o mais assustador era o silêncio. Ela não fazia um barulho, não respirava, não sussurrava. Só estava ali, olhando para frente, com as mãos cruzadas no colo. Tentei focar na estrada, manter o controle do caminhão, mas minhas mãos tremiam no volante. Por um segundo pensei que podia ser coisa da minha cabeça, que o cansaço estava me pregando uma peça. Decidi ignorar, seguir em frente e torcer para que ela sumisse. Mas ela não sumiu. Pelo contrário, quanto mais eu tentava ignorar, mais forte a presença dela ficava. O ar dentro da cabine ficou denso, pesado. Parecia que até para respirar eu tinha que fazer força. A cada quilômetro, a estrada ficava mais e mais escura, como se os faróis do caminhão não vencessem a escuridão que nos cercava. Eu olhava de relance, esperando que ela se mexesse, que fizesse qualquer coisa para quebrar aquele silêncio horrível. Mas ela continuava imóvel, sem olhar para mim, sem fazer um único som. O medo virou pânico quando, do nada, eu ouvi um sussurro baixinho vindo do banco do carona. Não entendi o que ela disse,
mas o tom era gelado, como um vento frio que arrepia até a alma. Naquele momento eu soube, eu precisava parar. Não dava para continuar daquele jeito. O pânico estava me consumindo e eu sentia que, se não fizesse algo, ia perder o controle. Comecei a procurar desesperadamente um lugar para encostar, mas a estrada era um corredor estreito, sem acostamento. A melhor saída era tentar chegar no próximo povoado, que, pelas minhas contas, não estava longe, e lá pedir ajuda. Só que toda vez que eu pensava em parar, a mulher virava lentamente a cabeça na minha direção, como se lesse meus pensamentos. Os olhos dela eram a coisa mais pavorosa que eu já vi na minha vida. Eram 2 buracos negros, vazios, que me encaravam. Não tinha vida ali, só um tipo de ódio profundo, que não dá para descrever. A boca dela começou a se mexer, sussurrando algo que eu não entendia, mas a voz parecia ecoar dentro da minha mente, como se falasse direto na minha cabeça. O pânico deu lugar ao terror absoluto quando senti uma pressão no peito, como se uma mão invisível estivesse esmagando meu coração. Faltava ar, minhas mãos suavam tanto que o volante escorregava. A estrada se estreitava cada vez mais, e os penhascos na lateral ficavam mais fundos, mais perigosos. Eu estava encurralado. Ou eu caía no abismo, ou eu enfrentava aquela coisa que estava no meu caminhão. Decidi que não aguentava mais. Eu precisava tirar ela dali de algum jeito, mas não sabia como. Pensei nos meus colegas, nas histórias deles, nas superstições que eu sempre ignorei. Lembrei que alguns falavam em rezar, em chamar por Deus, mas as palavras não saíam. O medo era tanto que eu não conseguia nem pensar direito. O caminhão começou a zigue-zaguear na pista. Eu senti que ia perder o controle. Foi quando olhei pelo retrovisor. Não era mais só uma mulher, era outra coisa. A forma dela começou a mudar, o rosto a se esticar, a se distorcer, e os olhos se afundaram ainda mais. O cabelo escuro virou uma massa de sombras que se mexia sozinha. Aquilo não era humano, nunca foi. Um grito de puro terror escapou da minha garganta, e nesse instante o caminhão saiu da estrada. Senti a gente caindo no vazio. Tudo passou em câmera lenta. As luzes do painel piscando, um frio insuportável tomando conta da cabine e o mundo sumindo numa escuridão que com certeza não era deste mundo. Não sei como eu sobrevivi. A próxima coisa que eu lembro é de estar deitado na estrada, com paramédicos e colegas que chegaram depois do acidente ao meu redor. O caminhão estava em pedaços, mas eu só tive uns arranhões e 2 ossos quebrados. Eu estava em choque, não conseguia falar, mas quando me levaram para o hospital, começaram as perguntas. Ninguém entendia como eu saí vivo dali. Aquele trecho da estrada era conhecido por acidentes fatais, um lugar onde muitos não tiveram a mesma sorte. Mas o que deixou todo mundo de cabelo em pé foi o que meus colegas me contaram depois sobre as gravações do sistema de monitoramento do caminhão. Lá, nas imagens granuladas, dava para ver a mulher com clareza. A mesma que estava no banco do carona. Ela estava lá. Mas não só isso. Nas últimas cenas, um pouco antes do caminhão sair da pista, a imagem dela começa a se apagar, como se estivesse se dissolvendo no ar, até sumir por completo. Não existe explicação lógica para o que aconteceu. Depois disso, eu nunca mais dirigi à noite. Me aposentei pouco tempo depois. Simplesmente não conseguia mais seguir numa profissão que tinha me tirado a paz. Eu nunca mais contei essa história para ninguém, porque sei que a maioria não acreditaria. Mas eu sei que o que eu vivi foi real. Tão real quanto o vento que sopra nas montanhas, tão real quanto a estrada que leva ao Huatulco. Hoje, mesmo aposentado, quando por acaso passo perto daquele trecho da estrada, do quilômetro 31, meu coração ainda acelera. E sempre que entro em qualquer veículo, não consigo evitar olhar de relance para o banco do passageiro. Uma parte de mim sempre teme que ela tenha voltado.
porque há coisas neste mundo que, uma vez que cruzam seu caminho, deixam uma marca que nunca mais se apaga completamente. Dizem que toda estrada tem suas histórias, seus segredos guardados no asfalto. O problema é quando uma dessas histórias decide que você vai fazer parte dela, para sempre. Trabalho como caminhoneiro há muitos anos, mas lembro bem de quando comecei nesse ofício. Era 1998 e eu estava passando pela rodovia que corta o estado de Hidalgo, perto de Tula. Meus primeiros anos como motorista de longas distâncias me ensinaram a respeitar a estrada, a ter medo dos seus segredos e das histórias que são sussurradas entre os caminhoneiros, mas nada, absolutamente nada, podia me preparar para o que eu vivi naquela noite. Meu dia tinha começado cedo na cidade do México, com uma carga que eu precisava levar até Monterrey. Eu sabia que seria uma viagem longa, mas já estava acostumado com esses trajetos. Meu caminhão, um bruto já antigo, roncava alto e era meu único companheiro ao longo dos quilômetros. A monotonia da estrada vai te colocando numa espécie de transe, com o zumbido constante das rodas e o asfalto passando debaixo de você. O sol já tinha sumido há algumas horas e a lua mal dava as caras por trás de uma camada grossa de nuvens. A escuridão era total, quebrada só pelas luzes do meu caminhão e, de vez em quando, pelas de outro veículo que passava no sentido contrário. Mas naquela noite tinha algo mais, algo que eu nunca tinha sentido antes no ar, uma sensação de que eu não estava sozinho. Lá pelas 10 da noite, a estrada começou a subir um pouco e a neblina apareceu. No começo, bem fraca, como um vapor cinzento dos lados da pista. Depois, foi ficando mais e mais densa até cobrir tudo. Eu mal conseguia ver alguns metros à minha frente, mas o cansaço me obrigava a seguir, a terminar o trecho antes de achar um lugar para descansar. Foi quando eu a vi. Uma figura branca apareceu no meio da estrada, a poucos metros do meu caminhão. Não deu tempo de pensar. Minhas mãos agiram sozinhas. Pisei no freio com toda a força, o que fez o caminhão balançar e parar de uma vez. Meu coração parecia que ia sair pela boca, e o barulho dos pneus cantando no asfalto ainda estava na minha cabeça. Fiquei parado por um instante, com as mãos travadas no volante, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Finalmente, juntei coragem para abrir a porta e descer. O ar gelado da noite bateu no meu rosto. A neblina era tão fechada que eu mal conseguia ver alguns metros à frente. Saí do caminhão e andei com cuidado usando a luz dos faróis, gritando, esperando encontrar a pessoa que eu quase atropelei, mas não tinha ninguém. Minha respiração ficou ofegante e um suor frio começou a escorrer pelas minhas costas. Fiquei procurando no asfalto com o olhar, buscando qualquer sinal, qualquer pista de que eu realmente tinha visto alguém. Mas a estrada estava deserta, sem pegadas, sem rastros, nem o eco de um grito. Voltei para o caminhão com um nó no estômago. Liguei o farol alto, na esperança de cortar a escuridão e a neblina, mas não adiantou nada. Eu só via a estrada vazia se perdendo à minha frente. Tentei me convencer de que foi uma ilusão, coisa da minha mente cansada. Mas tinha algo na quietude daquela noite que me dizia o contrário. Algo no silêncio que me cercava, quebrado só pelo barulho do motor e pela pancada do meu coração no peito. Decidi seguir viagem, mais por precisar sair daquele lugar do que por estar confiante. Cada quilômetro parecia durar uma eternidade, como se a estrada não tivesse fim, como se eu estivesse preso num pesadelo sem fim. A neblina me abraçava, agora mais densa do que nunca, como se quisesse engolir meu caminhão por inteiro. A temperatura dentro da cabine começou a despencar, o que era muito estranho para aquela época do ano. Liguei o aquecedor no máximo, mas o frio não passava. Pelo contrário, parecia ficar mais forte. Minhas mãos começaram a tremer, e não era de frio. Tinha alguma coisa errada, muito errada. De repente, o motor engasgou e o caminhão deu um tranco,
como se algo tivesse batido nele por baixo. Senti uma pressão nos ouvidos, igual quando a gente mergulha fundo na água. O ronco do motor morreu e o caminhão parou de vez. O silêncio era total, chegava a doer. Olhei em volta tentando sacar o que tinha acontecido. Não tinha nenhum sinal de problema no motor. Tudo parecia normal, pelo menos por fora. Tentei dar a partida de novo, mas nada, nenhuma resposta. Era como se a vida da máquina tivesse sido arrancada. O medo tomou conta de mim. A neblina era tão espessa que eu quase não via nada além dos vidros. Um suor gelado escorreu na minha testa e o pânico foi crescendo. Não tinha motivo lógico para eu estar com tanto medo, mas a sensação era impossível de ignorar, tomava conta de tudo. E então eu ouvi. Primeiro foi um sussurro, quase não dava para perceber, parecia o vento nas árvores. Depois virou uma melodia, uma música antiga, esquecida, uma que eu ouvia no rádio quando era garoto. Uma voz de mulher, doce, mas cheia de uma tristeza profunda, cantarolava aquela música em algum lugar, dentro da neblina. Senti a garganta fechar. Ficou difícil de respirar. Eu estava paralisado. As mãos grudadas no volante, sem conseguir me mexer, nem desviar o olhar da estrada. A música continuava, chegando mais perto, enchendo a cabine. Eu não entendia como, mas era como se a própria neblina cantasse. E então eu a vi de novo. Ela apareceu na minha frente, parada no meio da rodovia. A mesma mulher com um vestido branco que brilhava com a luz da lua, que agora aparecia fraca por entre as nuvens. O cabelo dela, longo e preto, cobria seu rosto, e os braços estavam caídos, moles ao lado do corpo. Perdi o fôlego. Queria gritar, correr, fazer qualquer coisa, mas meu corpo não obedecia. Ela veio se aproximando devagar, parecia deslizar pelo asfalto como se flutuasse. O caminhão parado e eu preso ali dentro, sem ter para onde fugir. Quando ela chegou a poucos metros, levantou a cabeça. Os olhos dela, fundos na escuridão daquele rosto, eram 2 poços vazios que me encaravam, fixos em mim. A música parou e o silêncio ficou ainda mais pesado. Não sei quanto tempo se passou. Podem ter sido minutos ou segundos, mas para mim foi uma eternidade. Finalmente, a figura desapareceu, se desmanchando na neblina como se nunca tivesse existido. A temperatura na cabine começou a subir e o motor roncou de novo, como se nada tivesse acontecido. Não fiquei para tentar entender. Pisei fundo no acelerador e o caminhão arrancou com um tranco. A neblina foi diminuindo conforme eu avançava, e logo as luzes de um vilarejo apareceram ao longe. Quando finalmente parei num posto de gasolina, desci do caminhão com as pernas bambas. Os frentistas me olharam de um jeito estranho, mas eu não falei nada. O que eu ia dizer? Nem eu mesmo acreditava no que tinha visto. Passei o resto da noite no posto, dentro do caminhão, mas não consegui dormir. A imagem da mulher, a música dela e aqueles olhos vazios não saíam da minha cabeça. No dia seguinte, continuei a viagem, determinado a esquecer aquilo tudo. Mas a estrada não deixa você esquecer tão fácil. Os dias se passaram, os quilômetros foram se juntando, mas a sensação de que algo me observava nunca sumiu por completo. Semanas depois, conversando com outros caminhoneiros numa parada, ouvi uma história que gelou o meu sangue de novo. Falavam da mesma rodovia, perto de Tula, onde alguns deles também tinham visto uma mulher de vestido branco aparecer na neblina. A descrição era sempre a mesma, o medo era sempre o mesmo, mas ninguém sabia quem ela era. Alguns caminhoneiros contavam teorias. Uns diziam que podia ser o espírito de uma mulher que morreu num acidente naquela estrada, décadas atrás. Outros que era um sinal de morte, um aviso para quem a visse. Seja lá qual fosse a verdade, eu sabia que nunca ia esquecer aquela noite. A estrada é um lugar solitário, cheio de segredos e histórias contadas em sussurros. E, a partir daquele dia, eu passei a fazer parte de uma delas.
Desde então, toda vez que meu caminho passa por Hidalgo, eu evito aquela rota. Prefiro dar uma volta maior, mesmo que perca mais tempo, porque lá no fundo, eu sei que, se eu voltar para aquela estrada, vou vê-la de novo. E não sei se aguentaria uma segunda vez. As histórias de caminhoneiro costumam ser cheias de exagero, sabe? São contos para passar o tempo na solidão da estrada, mas esta, a que eu vivi, não é uma que eu conto por aí. É mais uma lembrança que eu tento deixar enterrada bem no fundo da mente, para não sentir o peso daqueles olhos vazios me olhando do meio da neblina. Hoje, depois de tantos anos na estrada, aprendi que existem encontros que marcam a gente para sempre. Experiências que nos ensinam que há mistérios neste mundo que nossa mente não consegue explicar. A mulher de branco continua sendo um enigma que carrego comigo, uma sombra que me acompanha a cada viagem noturna. Por mais que eu tente racionalizar, por mais que busque explicações lógicas, sei que naquela noite vivi algo que transcende nossa compreensão comum. E talvez seja exatamente isso que torna a estrada um lugar tão fascinante quanto assombrado. A certeza de que nem tudo pode ser explicado, apenas vivido e lembrado. Existem lugares no mundo que parecem carregar marcas invisíveis, e certas estradas, pode acreditar, jamais esquecem o que aconteceu nelas. O asfalto pode até ser renovado, mas as histórias que percorrem esses caminhos são antigas, e às vezes elas decidem se mostrar para você. Esta história aconteceu comigo em 2005, numa época em que as estradas da Baixa Califórnia eram praticamente minha segunda casa. Sempre fui um cara reservado, solitário, cruzando o país no meu caminhão para cima e para baixo, transportando cargas. Havia algo na imensidão vazia do deserto que me fascinava, sabe? Talvez aquela sensação de estar no meio do nada, longe do caos das cidades. Apenas eu, meus pensamentos e o ronco constante do motor. Mas a rodovia de Mexicali para Tijuana, um caminho que eu já havia percorrido tantas vezes que poderia dirigir de olhos fechados, começou a me revelar um lado bem mais sombrio. Lembro daquela noite como se fosse hoje. Havia saído de Mexicali no final da tarde, com o sol descendo lentamente atrás das montanhas. A paisagem do deserto, aquela coisa meio morta, cheia de areia e vegetação seca, ficava toda avermelhada com a última luz do dia. O calor ainda era intenso, mas isso para mim era normal. O que realmente me incomodava era o silêncio. Não passava um carro, não havia um barulho para quebrar aquela calmaria toda. Era apenas o som do pneu do caminhão comendo o asfalto e o assobio do vento. Quando a noite caiu completamente, a escuridão engoliu tudo. Liguei os faróis e fui mexer no rádio, na esperança de encontrar qualquer estação para me manter desperto. Mas era só chiado. O céu, sem lua, sem estrelas, parecia um buraco negro. Era como se a noite tivesse devorado o mundo que eu conhecia. Passei horas dirigindo naquele silêncio que pesava, com o deserto se perdendo de vista. Num lugar desses, é fácil a mente começar a vagar. Meus olhos, já cansados da estrada, começaram a pesar. E, bem na hora em que pensei em encostar para descansar um pouco, eu vi. Era um homem caminhando no acostamento. Parecia completamente perdido, sem rumo. Não carregava nada, apenas aquele corpo magro, coberto com trapos sujos e rasgados. De imediato, senti que havia algo errado com ele, mas o impulso de ajudar falou mais alto. Fui diminuindo a velocidade. Cheguei mais perto e joguei a luz alta para ver melhor. Não me pergunte por quê, mas um arrepio subiu pela minha espinha. Parei o caminhão e abaixei o vidro, esperando que ele falasse alguma coisa, qualquer som que provasse que era real. Mas ele ficou lá, mudo, olhando para o chão. A postura dele me deixou com o pé atrás, mas eu não podia simplesmente ir embora. "Ei, amigo, precisa de ajuda?" gritei, e minha voz pareceu rasgar a noite. O homem levantou a cabeça bem devagar,
E foi aí que eu vi o rosto dele. Meu Deus, o rosto dele era todo desfigurado. A pele parecia derretida em algumas partes, como se tivesse sido queimada. Um olho era apenas uma cavidade escura, fechada, e o outro brilhava de um jeito que não era humano. Foi um olhar que eu nunca mais vou esquecer na vida. Minha primeira reação foi engatar a ré e sumir dali, mas minhas mãos travaram no volante. O medo me congelou. Aí eu pisquei e ele não estava mais lá. Havia sumido. O pavor que senti naquele momento não dá nem para descrever. Fiquei ali, parado, com as mãos tremendo no volante, tentando processar o que havia acontecido. Ele estava bem ali, eu vi, mas agora não havia nada. A estrada estava vazia e o deserto silencioso. Sem pensar mais, subi o vidro e pisei fundo. O motor gritou e eu saí cantando pneu, mas a sensação de que havia algo me seguindo não me largou. Eu olhava pelo retrovisor toda hora, esperando vê-lo aparecer de novo, mas só via a escuridão. De repente, o rádio, que era só chiado, começou a estalar, como se tentasse captar uma sintonia. Mas as vozes que saíram de lá não eram humanas. Eram sussurros, murmúrios numa língua que eu nunca havia ouvido, mas que criaram um clima pesado, uma presença maligna dentro da cabine. Tentei desligar o rádio, mas os sussurros não paravam. Comecei a falar sozinho, em voz alta, tentando me convencer de que era o cansaço, que minha mente estava me pregando uma peça. Mas não dava para ignorar o que eu havia visto. A cada quilômetro, a sensação de que havia alguém ou alguma coisa ali comigo, dentro do caminhão, só aumentava. O ar parecia mais denso, como se o deserto inteiro estivesse contra mim. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, com o coração querendo sair pela boca, vi umas luzes lá na frente. Era um posto de gasolina, um pingo de civilização no meio do nada. Fui direto para lá e estacionei de qualquer jeito. Desci quase correndo, sentindo o suor gelado nas costas, e entrei na lojinha do posto. A luz branca piscando e o barulho de um ventilador velho me trouxeram um pouco de volta à realidade. Mas a sensação de estar sendo vigiado continuava lá, fincada na minha alma. A moça do caixa me olhou com cara preocupada. Eu devia estar com uma aparência horrível, pálido e de olhos esbugalhados. Nem liguei. Eu só queria ficar longe daquela estrada, daquela escuridão e daquela aparição que me havia deixado apavorado. Comprei um café e um maço de cigarros, e olha que fazia anos que eu não fumava. Mas naquela noite eu precisava de qualquer coisa para me acalmar. Enquanto tomava o café ruim, fui até uma mesa onde alguns caminhoneiros estavam conversando. Perguntei se eles haviam visto algo estranho na estrada, um acidente, alguém caminhando sozinho, mas todos disseram que não. Um deles, um senhor já de barba branca, ficou me encarando e me chamou para sentar. Você não é o primeiro que vê uma coisa dessas nessa estrada, ele falou, baixinho, como se tivesse medo que mais gente ouvisse. Com o tempo, a gente escuta as histórias. É sempre a mesma coisa. Um homem caminhando sozinho, com o rosto queimado, desfigurado. Uns falam que é alma penada. Outros que é o espírito de um motorista que morreu num acidente terrível, muitos anos atrás. Tentei forçar a memória para ver se eu já havia ouvido algo parecido, mas minha cabeça estava um caos. Mesmo com as histórias, uma parte de mim não queria acreditar que era apenas uma lenda. Eu vi, eu senti. E nada que eles falassem ia mudar isso. Terminei o café e voltei para o caminhão tentando organizar os pensamentos. Eu tinha que chegar em Tijuana, entregar a carga e dar o fora daquele trecho maldito. Mas quando sentei no banco do motorista novamente, senti um vazio enorme. Eu sabia que a história não havia acabado ali. Aquela coisa que eu vi não ia me deixar em paz tão facilmente. Dei a partida e voltei para a estrada, com a mente dividida entre o que era real e o que era medo.
A cada quilômetro, parecia que a escuridão me abraçava mais forte, como se a estrada estivesse me engolindo. O deserto, que antes era um lugar familiar, virou um labirinto de sombras e vultos que se moviam ao longe. Eu via coisas com o canto do olho, mas quando virava para olhar, não havia nada. Finalmente, quando o dia estava quase amanhecendo, cheguei perto de Tijuana. As primeiras luzes da cidade foram um alívio imenso. Parei o caminhão no local da entrega e desci, sentindo as pernas bambas. Depois de assinar a papelada, encontrei um motel de beira de estrada e me tranquei no quarto, com as cortinas fechadas. Dormi com a luz acesa naquela noite. Desde aquele dia, toda vez que passo por aquele pedaço da estrada, sinto a presença dele. Nunca mais o vi, mas sei que ele está por ali, esperando, assombrando quem se atreve a cruzar seu caminho. O que vi não era um fantasma qualquer, era algo mais antigo, mais sombrio, uma coisa da própria terra. Muitos anos se passaram e continuo na estrada, mas o que aconteceu ali me marcou de um jeito que nem sei explicar. Às vezes, nas noites mais solitárias, quando o deserto me cerca e o silêncio é total, escuto aqueles sussurros no rádio, lembro daquele rosto e fico pensando, será que mais gente já viu? Será que mais gente sentiu aquele pavor que congela até a alma? Nunca vou saber o que era aquilo, mas de uma coisa tenho certeza. Nas estradas desertas da Baixa Califórnia, nunca estamos realmente sozinhos. Algo ou alguém observa das sombras, esperando o momento certo para se revelar. E quando uma coisa dessas se mostra para você, uma parte sua fica para sempre naquela estrada, naquela escuridão. Você segue viagem, mas jamais volta a ser o mesmo. Você acredita que objetos podem guardar as energias de seus antigos donos? Eu não acreditava, até que uma viagem de trabalho me mostrou o quanto eu estava errado sobre certas coisas que não conseguimos explicar. Meu nome é César e eu sou de Jalisco. Em 2012, eu peguei um trabalho que hoje, olhando para trás, parece mais um encontro com algo que eu jamais imaginei que existisse. Minha tarefa era bem simples: levar uma carga da cidade do México até Cancún. Eu já tinha feito rotas parecidas um monte de vezes, então, para mim, seria só mais uma viagem normal. Mas aquele frete se tornou um pesadelo que me assombra até hoje. Logo no primeiro dia, o caminhão começou a apresentar problema. As luzes apagavam do nada e piscavam sem parar. De início, eu achei que era só uma falha elétrica boba. Parei o caminhão numa oficina na saída da cidade. O mecânico, um senhor já de idade com mais de 40 anos de oficina nas costas, olhou todo o sistema elétrico e não achou nada de errado. "O caminhão está zerado", ele me disse com um sorriso calmo. Eu aceitei o que ele disse, meio sem ter o que fazer, e segui viagem. Mas aquela sensação ruim não saía de mim. Decidi dirigir durante a noite para chegar mais rápido, mas a primeira noite na estrada foi estranha. O ambiente tinha um peso diferente, um silêncio que eu nunca tinha sentido antes. Mesmo acostumado a passar horas e horas dirigindo, naquela noite eu me sentia vigiado, como se tivesse algo invisível sentado ali, no banco do carona, só me olhando. Conforme eu ia dirigindo no escuro, os faróis continuavam com aquela piscadela constante. Toda vez que isso acontecia, um frio subia pela minha espinha. Pensei em encostar, mas eu sabia que não podia atrasar. A carga tinha que chegar no prazo. Então, eu continuei, mas alguma coisa estava muito errada. O caminhão, que sempre foi bom de dirigir, parecia que tinha vontade própria. De repente, as luzes se apagaram de vez por vários segundos. O pânico bateu forte e minhas mãos agarraram o volante com toda a força. Naquela escuridão completa, eu só ouvia o meu coração martelando no peito. Quando as luzes finalmente voltaram, eu vi uma coisa na estrada, uma coisa que, de jeito nenhum, deveria estar ali. Parecia uma pessoa, mas não era bem isso.
O contorno era meio apagado, quase transparente, mas os olhos brilhavam num vermelho vivo que entrava na alma. No susto, eu joguei o volante para o lado para desviar e o caminhão balançou com tudo. Mas quando olhei de novo, a tal figura tinha sumido. Parei o caminhão no acostamento, tentando respirar fundo e botar a cabeça no lugar. Olhei em volta, procurando uma explicação que fizesse sentido. Deve ser o cansaço, eu pensei. Mas aquele nó no estômago me dizia que não era. Decidi seguir em frente, mas minha cabeça não parava de criar coisas. Cada sombra na estrada virava um vulto e cada barulho do motor parecia um sussurro no meu ouvido. Quanto mais eu andava, mais esquisito o caminhão ficava. Os problemas elétricos continuavam e os freios pareciam estranhos, como se o caminhão estivesse lutando contra o meu comando. Tentei não dar muita bola, focando na estrada e no meu destino. Cheguei numa parte da rodovia que era um breu total. Os faróis só iluminavam uns poucos metros na minha frente, e a sensação de estar sendo observado ficou ainda mais forte. Foi aí que aconteceu uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Do nada, o caminhão começou a perder velocidade sozinho. Eu olhei para o painel e vi o ponteiro do velocímetro caindo sem eu nem ter encostado no freio. Tentei acelerar, mas não adiantava, ele não respondia. Senti uma força estranha, como se alguma coisa muito pesada estivesse segurando o veículo, puxando ele para trás. Com o caminhão parado no meio do nada, tentei ficar calmo. Olhei pelos retrovisores, tentando ver se tinha alguma coisa. Foi quando eu vi. No espelho retrovisor, uma figura escura e sem foco estava parada bem atrás do caminhão. Imóvel, só me encarando. Minha respiração travou e, por um instante, o mundo pareceu congelar. Aquilo não era gente, eu tinha certeza. Uma parte de mim queria descer e ver o que era, mas o medo me deixou pregado no banco. E então, do mesmo jeito que apareceu, sumiu. Pisquei várias vezes, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Não tinha mais nada lá, mas a sensação de perigo continuava. Pisei no acelerador com toda a força que eu tinha, mas o caminhão custou a responder. Depois de um tempo que pareceu uma vida inteira, ele finalmente começou a andar, bem devagar. As luzes voltaram a piscar e o motor fez um barulho rouco, quase um lamento. Finalmente, avistei um posto de gasolina, o primeiro ponto de luz em quilômetros. Encostei o caminhão e desci, tentando me acalmar. Tinha uns 2 caminhoneiros ali, conversando e fumando. Fui até eles e contei por cima o que tinha acontecido. Eles me olharam com uma cara de preocupação, mas ficaram em silêncio. Até que um deles, um cara forte, com o rosto marcado pela estrada, quebrou o gelo. "Esse caminhão aí você pegou onde?" Ele perguntou com a voz séria. Eu expliquei que a empresa tinha me passado ele para essa viagem, que era da frota. O homem balançou a cabeça devagar, como se soubesse de algo que eu não sabia. "Rola umas histórias, sabe? Dizem que esse caminhão sofreu um acidente feio anos atrás, uma batida que o motorista não sobreviveu. Desde esse dia, todo mundo que dirige ele conta umas coisas estranhas, tipo isso que aconteceu com você agora." Um arrepio tomou conta de mim. Lembrei que um colega tinha falado alguma coisa sobre isso antes de eu pegar a viagem, mas eu achei que era gozação. Só agora a ficha estava caindo. O homem me olhou bem no olho. "Se eu fosse você, largava essa carga aí mesmo e vazava. Você não devia continuar dirigindo esse caminhão." Aquilo que ele falou mexeu muito comigo, mas eu não podia simplesmente largar o trabalho no meio. Eu tinha um contrato para cumprir e precisava da grana. Agradeci o aviso e voltei para o caminhão, mas agora com um medo que não me largava mais. O resto da viagem até Cancún foi uma tortura. Cada quilômetro parecia um sacrifício. O caminhão continuava com as esquisitices e mesmo sem eu ver a tal figura de novo, a sensação de ter mais alguém ali comigo, invisível, não sumia. De vez em quando, eu ouvia uns sussurros baixinhos, como se alguém falasse bem atrás de mim. Outras vezes, sentia um frio do nada, como se uma janela estivesse aberta em pleno calor. Conforme eu chegava perto de Cancún,
O comportamento do caminhão piorou. Parecia que ele não queria chegar ao destino. Os problemas elétricos aconteciam com mais frequência, o motor morria sem motivo e os freios falhavam justo quando eu mais precisava. Eu sentia que o caminhão lutava contra mim, como se outra força estivesse no controle. Finalmente, depois de 2 dias que pareceram uma eternidade, cheguei na entrada de Cancún. Eu estava um caco, acabado, tanto no corpo quanto na mente. Cada músculo do meu corpo doía de tensão e minha cabeça estava a ponto de explodir. Mas me agarrei na ideia de que logo tudo aquilo ia acabar. Eu só precisava descarregar e dar o fora daquele caminhão maldito. Quando cheguei no lugar da entrega, um galpão enorme e meio isolado na saída da cidade, senti um alívio gigante. Estacionei e desci para falar com o responsável. Enquanto eles conferiam a papelada, eu não conseguia evitar dar uma última olhada para o caminhão. Tinha algo estranho nele, como se uma escuridão estivesse grudada na lataria, mesmo debaixo das luzes fortes do galpão. Assim que descarregaram tudo, o encarregado veio e me entregou os papéis assinados. Tudo certo, ele disse, sem nem perceber o meu estado. Eu só concordei com a cabeça e me preparei para ir embora. Mas antes de subir no caminhão de novo, eu ouvi um gemido baixo vindo do motor, um som de lamento. Eu gelei, o coração disparou. Eu não sabia o que fazer. O medo gritava para eu correr dali, deixar o caminhão para trás e nunca mais olhar. Mas a minha responsabilidade dizia que eu não podia fazer isso. Depois de uns minutos parado, sem reação, eu finalmente subi, levei o caminhão até o estacionamento indicado e desliguei o motor. Senti um alívio que durou pouco, porque quando eu desci pela última vez, ouvi um sussurro, claro como o dia, bem no meu ouvido. Isso não acabou. Fiquei ali paralisado, sem conseguir processar o que tinha ouvido. Então, numa urgência desesperada, eu me afastei do caminhão o mais rápido que consegui. Eu não aguentava ficar perto dele nem mais um segundo. No dia seguinte, entreguei os documentos e pedi outro caminhão para voltar para casa. O supervisor me olhou de um jeito curioso, mas não perguntou nada. Me deram um caminhão novo e eu peguei a estrada de volta. Durante toda a viagem de retorno, eu não conseguia parar de pensar no que tinha vivido. Aquela experiência mudou algo dentro de mim. Hoje, quando alguém me pergunta se acredito em coisas que não conseguimos explicar, eu respondo sem hesitar. Algumas energias realmente ficam presas aos objetos, esperando por alguém para atormentar. Eu sei disso porque vivi na pele o que significa dividir o espaço com algo que não pertence mais a este mundo. Existem encontros na estrada que marcam a gente para sempre, principalmente durante a madrugada, quando a escuridão parece ter vida própria. E tem momentos que, se pudéssemos apagar da memória, faríamos isso sem hesitar. Isso aconteceu em 2010. Eu estava dirigindo o caminhão pela estrada que liga Toluca a Zitácuaro. Já tinha feito essa rota milhares de vezes. Mas naquela noite específica havia algo diferente no ar, sabe? Era como se a própria escuridão estivesse me observando das sombras na beirada da pista. A luz dos faróis do meu caminhão mal conseguia cortar aquela escuridão densa na minha frente. O rádio, coitado, quase não pegava nada, e qualquer música ou voz que aparecia era engolida por um silêncio pesado, que parecia grudar em tudo. O caminhão balançava de leve, e eu só pensava no meu destino, nos quilômetros que ainda faltavam para eu poder parar em um lugar seguro e descansar. A noite estava fria, mas era normal para aquela região, e mesmo cansado, eu tinha certeza que aguentava até chegar. Eu sempre aguentava. Foi então que eu vi. De primeira, nem entendi direito o que era. Só um vulto pequeno e frágil no meio da estrada. Uma mancha embaçada que dançava na luz do farol. Pisei fundo no freio. O barulho do pneu cantando no asfalto ecoou naquela noite vazia e... lá estava ele. Um menininho,
Devia ter uns 6, talvez 7 anos, parado bem no meio da pista. A roupa dele estava suja, rasgada, e os olhos, quando ele olhou para mim, tinham um brilho que me deixou muito perturbado. Meu estômago revirou na hora. Pensei comigo, eu não posso deixar ele aqui no meio do nada. Que tipo de gente faz uma coisa dessas? Abri a porta e desci, sentindo o frio da noite me bater de frente. Fui chegando perto do menino com cuidado para não assustar. Ei, campeão, eu disse com a voz mais calma que consegui. Tá tudo bem? Que você está fazendo aqui sozinho? O menino me encarou com aqueles olhos gigantes e escuros. E por um segundo eu até duvidei se ele era real. Ele parecia tão frágil, tão fora de lugar naquela estrada deserta. Mas aí ele falou, e a voz era um fio, um sussurro que quase não ouvi. Eu tô perdido, ele disse com a voz meio trêmula. Tô procurando minha mãe. Não sei onde ela tá. Aquilo acabou comigo. Sem nem pensar, eu me ajoelhei para ficar da altura dele. Fica tranquilo, a gente vai achar ela, beleza? Vem, sobe aqui no caminhão. É perigoso você ficar aqui sozinho. Ele concordou com a cabeça, bem devagar, e segurou minha mão. A pele dele estava gelada. Um arrepio subiu pela minha espinha na mesma hora. Levei ele até o caminhão e ajudei a subir no banco do carona. Dentro da cabine, liguei o aquecedor e peguei um cobertor que eu tinha ali. Dei para ele, que pegou sem falar nada e se enrolou todo, como se quisesse se proteger do frio, ou de outra coisa. Dei partida de novo. Enquanto eu dirigia, ficava dando umas olhadas de canto de olho para o menino. Ele parecia em outro mundo, olhando pela janela com um olhar vazio. Tentei puxar assunto, fazer umas perguntas, mas ele só respondia com uma ou duas palavras. Deixei quieto e me concentrei na estrada, procurando algum lugar para pedir ajuda. Só que aí, as coisas começaram a ficar estranhas. De leve, no começo. Uma sensação de que o ar dentro da cabine estava ficando mais denso, mais pesado. Olhei de novo para o menino e a imagem dele parecia meio borrada. Pisquei forte, balancei a cabeça, achei que era o cansaço me pregando peça. Mas quando olhei de volta, meu coração gelou. O menino estava sumindo. O corpo dele, que um minuto atrás era sólido de verdade, agora era só uma sombra. Um contorno que ia se apagando, como se a escuridão estivesse puxando ele de volta. Joguei o caminhão no acostamento. Meu coração parecia que ia sair pela boca, e um suor frio desceu pela minha testa. Ei! Eu gritei, a voz falhando. Que está acontecendo? Mas ele não respondeu. Os olhos dele continuavam olhando para a estrada, mas o corpo dele estava se desmanchando na minha frente. O cobertor que eu dei caiu no banco, agora vazio. E foi nesse momento que a risada começou. E não era uma risada normal, de criança. Não tinha nada de engraçado. Era um som oco, agudo, que batia nas paredes da cabine como se viesse de todo lugar e de lugar nenhum. Eu me virei para todo lado, desesperado, procurando de onde vinha, mas o menino, ele já não estava mais lá. Só tinha a risada. Uma risada que entrava no meu ouvido e me fazia sentir que eu estava ficando louco. Parecia que o mundo estava desmoronando em cima de mim. O caminhão, a estrada, tudo começou a ficar embaçado, como se a realidade estivesse se quebrando. E a risada continuava, cada vez mais alta, mais afiada, até virar um grito, um guincho que não era humano e que ecoava dentro da minha cabeça, ameaçando-me despedaçar. Eu gritei com toda a força que eu tinha, tentando expulsar aquele pavor que tomou conta de mim. E de repente, do mesmo jeito que começou, o som parou. O silêncio que ficou era absoluto, ensurdecedor. Fiquei parado, agarrado no volante com tanta força que os nós dos meus dedos estavam brancos. A minha respiração era curta e meus olhos estavam cheios de lágrimas que eu nem sentia escorrer. Olhei para o banco do carona, esperando ver o menino, mas estava vazio. Nenhum sinal dele, como se ele nunca tivesse existido. Demorou uns bons minutos até eu criar coragem de me mexer.
Bem devagar, liguei o caminhão e voltei para a estrada. Mas o resto da viagem foi outra coisa. Aquela estrada, que eu conhecia como a palma da minha mão, agora parecia um lugar estranho, perigoso. As sombras na beirada pareciam mais escuras, mais profundas, como se estivessem prontas para me engolir. Finalmente, cheguei numa cidadezinha perto de Zitácuaro. Parei no primeiro posto de gasolina que vi e fiquei lá dentro do caminhão, tremendo, sem conseguir organizar os pensamentos. O frentista viu o meu estado e veio ver o que era. "Tudo certo, chefe?" Ele perguntou com a voz tranquila, mas meio curiosa. Eu não sabia o que falar. Como é que eu ia explicar aquilo? Contar que eu dei carona para um menino que sumiu na minha frente e deixou só uma risada de filme de terror de lembrança? Eu só consegui balançar a cabeça que não. Nenhuma palavra coerente saía. Depois de um tempo, consegui gaguejar alguma coisa sobre ter visto um negócio bizarro na estrada. Algo que eu não sabia explicar. O frentista me olhou de um jeito que misturava pena e um certo receio. Ele chegou mais perto e falou baixinho, como quem conta um segredo. "Não é o primeiro que fala uma coisa dessas. Rola umas histórias por aí, umas lendas, sabe? Sobre um menino nessa estrada. Dizem que ele morreu num acidente faz muitos anos e o espírito dele fica vagando, procurando a mãe. Às vezes, o pessoal conta que ele aparece para os motoristas e a coisa nunca acaba bem." As palavras dele fizeram tudo se encaixar e um arrepio me varreu dos pés à cabeça. Sem dizer mais nada, eu só concordei com a cabeça, paguei a gasolina e saí de lá o mais rápido que pude. Mas o medo não foi embora. Toda vez que eu fechava os olhos, eu via o menino, via a imagem dele sumindo no escuro e ouvia a risada. Aquela risada que parecia ter saído direto do inferno. Eu tinha certeza que aquilo não foi sonho nem alucinação. Foi real. Tão real quanto o asfalto debaixo do pneu, quanto o frio que entrou nos meus ossos. Depois daquela noite, eu passei a evitar aquela estrada com todas as minhas forças. Mesmo que o trabalho me obrigasse a dirigir, eu sempre dava um jeito de pegar outro caminho, mesmo que fosse mais longo. Eu não queria arriscar encontrar aquele menino de novo, ou seja lá o que aquilo fosse. Havia alguma coisa naquela estrada que não era deste mundo, algo que não seguia as regras da vida, e eu não estava nem um pouco a fim de descobrir o que era. Os outros caminhoneiros para quem eu contei a história me olharam com aquela cara de quem não acredita, mas com um pingo de medo. Alguns falaram que era cansaço, coisa da minha cabeça, mas outros ficaram quietos, como se também já tivessem visto coisas que preferiam esquecer. O tempo passou e, apesar da memória daquela noite nunca ter sumido de vez, eu aprendi a viver com ela. Mas toda vez que eu vejo uma criança sozinha numa estrada, meu coração dispara e um medo irracional me domina. Não adianta eu tentar me convencer de que foi uma coisa única, que não vai se repetir. Lá no fundo, eu sei que existem forças neste mundo que a gente não consegue explicar. Forças que ficam na espreita, no escuro, só esperando a hora de aparecer. E mesmo tentando seguir em frente, há noites que, dirigindo sozinho por aí, eu escuto de novo aquela risada ecoando no vento. A risada que se tornou parte de mim, que virou um fantasma na minha memória. E eu fico me perguntando se um dia, quando eu menos esperar, vou encontrar com ele novamente. Aquele menino perdido na estrada, procurando eternamente por sua mãe, procurando algo que jamais encontrará. E talvez, nesse dia final, quem desapareça para sempre na escuridão seja eu, deixando apenas o eco da minha própria experiência como testemunho do que vi e do que ninguém jamais deveria ver. Existem estradas que guardam segredos sombrios, coisas que deveriam ficar enterradas para sempre. Descobri isso da maneira mais aterrorizante possível, numa noite que parece que nunca saiu de dentro de mim. Sou Roberto, tenho 52 anos de vida.
Há mais de 30 anos eu rodo pelas estradas do México, levando cargas de um lado para o outro. Pode acreditar, eu já presenciei de tudo. Acidentes horríveis, assaltos, pessoas completamente fora de si cruzando o caminho na madrugada. Mas o que vivi naquela noite, isso é diferente. Isso marca a alma para sempre, como uma cicatriz que nunca para de doer. Era por volta das 11 da noite quando peguei a estrada, saindo de Veracruz. Meu destino era a cidade do México, levando uma carga que me deu um arrepio na espinha só de olhar. Não era a primeira vez que eu transportava algo, digamos, mórbido, mas daquela vez o ar já estava pesado desde o começo. A carga era de caixões. 3 fileiras de caixas de madeira alinhadas no baú da carreta, como se estivessem só esperando para receber seus ocupantes. A viagem começou normal, como qualquer outra. A estrada, mesmo vazia, estava boa. Os faróis rasgavam a escuridão e o ronco do motor era quase uma companhia, ajudando a espantar o nervosismo. Mas por dentro, uma sensação ruim não parava de crescer. Alguma coisa estava errada. Eu sentia isso nos ossos. Depois de umas 3 horas na estrada, quando eu estava a alguns quilômetros de Xalapa, veio o primeiro sinal. O peso da carreta começou a mudar. Não foi nada brusco. Mas depois de tantos anos no volante, você aprende a sentir o caminhão como se fosse parte do seu corpo. Ele parecia mais pesado, mais arrastado, como se eu estivesse puxando um peso extra. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, que talvez os caixões tivessem se movido, mas lá no fundo eu sabia que não era isso. Continuei dirigindo, com um olho na estrada e outro nos retrovisores. A cada quilômetro, a certeza de que algo estava terrivelmente errado só aumentava. Foi aí que eu ouvi, pela primeira vez, um grito. O som cortou o barulho constante do motor. Um grito fino, agudo, de uma mulher em puro desespero. Um suor gelado desceu pela minha nuca na mesma hora. Tentei dizer a mim mesmo que era o sono, a imaginação. Afinal, já eram quase 2 da manhã. A hora em que a cabeça da gente começa a pregar peças. Mas o grito voltou, dessa vez mais alto, e veio acompanhado de batidas, como se alguém estivesse esmurrando as paredes do baú. Chega, eu não podia mais ignorar. Diminuí a velocidade, procurando um lugar seguro para encostar. Achei um cantinho na estrada, iluminado só pela luz fraca de um poste antigo. Desliguei o motor. O silêncio que veio em seguida foi 1000 vezes mais pavoroso que os gritos. Aquele silêncio absoluto que só existe de madrugada no meio do nada. Peguei a lanterna no porta-luvas e desci. O ar lá fora estava gelado, um frio que cortava a pele. Um vento esquisito começou a soprar, fazendo as sombras das árvores dançarem de um jeito macabro. Fui andando até a traseira da carreta, sentindo o coração bater na garganta. Parei em frente às portas do baú, em silêncio, tentando ouvir alguma coisa. Nada, só o uivo do vento. Com as mãos tremendo, enfiei a chave no cadeado. O estalo metálico que ele fez ao abrir ecoou naquela escuridão toda. As portas se abriram de uma vez e eu joguei a luz da lanterna lá para dentro. Nada. Os caixões estavam lá, imóveis, perfeitamente alinhados como eu tinha deixado em Veracruz. Soltei o ar, aliviado, mas a calma durou pouco. Do nada, uma lufada de ar congelante saiu de dentro do baú, batendo direto no meu rosto. Não tinha como aquele ar ser tão frio. O pânico começou a subir de verdade quando eu vi. Um dos caixões, o que estava mais perto da porta, estava entreaberto, focando a luz na fresta. A tampa estava levantada só um pouquinho, uns poucos centímetros. O suficiente para eu ver que lá dentro estava vazio. Impossível. Eu tinha certeza que aquele caixão estava fechado quando o carreguei. Não fazia o menor sentido. Um pensamento terrível me atravessou a mente. E se o que estava ali dentro... Saiu? Nesse exato instante, a porta do baú bateu com uma força absurda, me fazendo virar num pulo. Não tinha ninguém ali.
O pânico tomou conta. Sem nem pensar, eu bati a tampa do caixão para fechá-la e corri, desesperado, de volta para a cabine. Pulei para dentro, tranquei a porta, o coração parecendo que ia sair pela boca. A vontade era de ficar ali, mas o medo de permanecer naquele lugar era ainda maior. Dei a partida e pisei fundo, cantando pneu para deixar aquele trecho de estrada maldita para trás. O resto da viagem foi um inferno de medo e confusão. A carreta continuava estranhamente pesada e de tempos em tempos eu ouvia os arranhões e as batidas fracas vindo do baú. Tentei ignorar, mas cada sombra na beira da estrada parecia uma pessoa. Cada vulto parecia se mover. Depois do que pareceu uma eternidade, avistei um posto de parada e decidi parar. Ver outros caminhões e outras pessoas me trouxe um pingo de segurança. Estacionei ao lado de uma outra carreta, desliguei tudo e me joguei no banco, tentando respirar. Mas o alívio não veio. Quando eu estava quase fechando os olhos, ouvi uma batida seca. Na cabine, meu coração congelou. Outra batida mais forte. Vinha da cama, ali mesmo, atrás de mim. Engoli em seco, criando coragem para olhar. Uma parte de mim gritava para não fazer aquilo. Devagar, eu me virei. Com a lanterna na mão, apontei o raio de luz para a cama. De início, só a escuridão, mas aí a luz pegou alguma coisa. Um vulto. Tinha alguém sentado ali, no canto da cama, com a cabeça baixa, cobrindo o rosto com as mãos. Meu mundo parou. Eu não conseguia me mexer nem respirar. A figura levantou a cabeça, lentamente, e o que eu vi me quebrou por dentro. Não era uma pessoa. O rosto era pálido, de morto, com olhos fundos e vazios, que pareciam atravessar a minha alma. Era uma mulher. O cabelo era comprido, todo bagunçado, cobrindo parte daquele rosto doentio. Eu tentei gritar, mas a voz não saiu. Ela estendeu a mão na minha direção. Os dedos eram só osso. E um sussurro quase inaudível tomou conta da cabine. Era um som baixo, um lamento, uma espécie de chamado que eu não entendia, mas que me encheu com um pavor que eu nunca tinha sentido na vida. Num último ato de coragem, eu destravei a porta e me joguei para fora do caminhão. Corri em direção a outros caminhões estacionados, gritando por ajuda. Alguns motoristas que estavam descansando vieram ver o que era, assustados com o meu estado. Quando eu contei o que tinha acontecido, eles me olharam com aquela cara de quem não acredita em uma palavra. Mesmo assim, vieram comigo até a minha carreta. Quando chegamos, tudo estava quieto. Abriram a porta, olharam lá dentro. Nada. A cama estava vazia, arrumada, como se ninguém nunca tivesse sentado ali. A minha história, o meu terror, tudo pareceu uma mentira. Mas eu sabia o que eu vi. Eu sabia o que eu senti. Não preguei o olho o resto da noite. Fiquei por ali, com os outros motoristas que me deram café e ficaram conversando para me manter acordado. Assim que o dia clareou, criei coragem para voltar para o caminhão e terminar a viagem. Cheguei na cidade do México horas depois, um caco, acabado física e mentalmente. Entreguei a carga. No momento em que tiraram o último caixão de dentro do baú, eu senti um alívio tão grande, como se um peso de 100 quilos tivesse saído das minhas costas. Era como se aquela presença terrível finalmente tivesse me abandonado. Não quis saber de mais nada. Desde aquele dia, eu me recuso a transportar caixões. Podem me oferecer o dinheiro que for. Eu não carrego mais a morte comigo. Hoje eu sei que existem coisas que não conseguimos explicar, forças que não deveríamos despertar. E mesmo que os anos passem, aquela noite continua viva dentro de mim, me lembrando que há mistérios nas estradas que é melhor deixar em paz.